bom dia a todos. Essa semana nós estamos retornando aos clubes e essa é uma apresentação do Clube do Artigo. O tema é a baixa correlação do lactato venoso com a saturação sistêmica de oxigênio em uma UTI cardíaca pediátrica e é um estudo piloto. Eu sou Érica Teran Gonçalves, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo que vai ser apresentado. Do lado esquerdo está disponível um link. Esse artigo ele foi publicado pela Universidade de Cambridge. Para dar uma introdução, o artigo menciona sobre os princípios mais aplicados para a estimativa do débito cardíaco na prática clínica, que são a termodiluição e os princípios de Fick. Os intensivistas eles dependem da saturação venosa central e do lactato para estimar o débito cardíaco. Mas a questão que o artigo nos traz é se esse nível de lactato venoso ele está correlacionado diretamente com a saturação venosa de oxigênio. Então, esse é o nosso objetivo do estudo. Este é um protocolo de estudo, ele foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional, ele está em concordância com a declaração de Helsinki. Esse estudo foi um estudo piloto retrospectivo de centro único, com o objetivo de caracterizar a correlação entre o lactato venoso e a saturação de oxigênio venosa. As variáveis de interesse coletadas foram a saturação venosa, a frequência cardíaca, a pressão arterial média, a saturação arterial pelo oxímetro de pulso e o NIR cerebral e renal. A presença ou ausência de um coração funcionalmente univentricular também foi coletado. Corações funcionalmente univentriculares foram definidos como aqueles que têm uma circulação paralela, uma circulação de Glenn, uma circulação de Fontan. Para o estudo foram selecionados pacientes menores de 18 anos que foram atendidos numa UTI cardíaca pediátrica e em relação ao tempo foi entre o dia 1º de setembro de 2022 e 1º de fevereiro de 2023. As análises estatísticas, elas foram conduzidas em um nível de ponto de tempo, de modo que o tamanho da amostra das análises fosse igual ao número de pontos, o número de características que foram selecionadas e foram coletadas, e não em si em relação ao número de pacientes. Foi usada uma correlação bayesiana de Pearson, que ela foi conduzida para determinar as correlações univariáveis entre o lactato, a saturação venosa, a taxa de extração de oxigênio cerebral, a taxa de extração de oxigênio renal, a saturação arterial, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Um coeficiente de relação maior do que 0,7 foi considerado uma correlação forte. Entre 0,5 a 0,7, uma correlação moderada, e entre 0,3 a 0,5, uma correlação fraca, e menor do que 0,3 foi considerado insignificante. Ainda sobre as relações estatísticas, uma regressão bayesiana foi conduzida com uma variável dependente, sendo a saturação venosa, e as variáveis independentes, sendo a presença ou não a presença de uma circulação paralela, a idade em meses, a glicose sérica, o lactato venoso, a saturação, a frequência cardíaca, a pressão arterial média. E, finalmente, depois foi feito um modelo de regressão segmentado, e ele foi feito para poder determinar se havia ou não um efeito limite entre a saturação venosa e o lactato sérico, em que, a partir desse valor da saturação, abaixo dela, a gente poderia considerar que ocorria um aumento do lactato e observar se vai ter essa correlação ou não. E aí, então, para a gente chegar numa conclusão, foi feito um gráfico de dispersão. A análise estatística bayesiana é uma abordagem que utiliza o teorema de Bayes, que é para atualizar a probabilidade de uma hipótese específica de variáveis dependentes e independentes. Esse fator de Bayes ele fornece uma avaliação da força de evidência para essa hipótese, se ela vai ser uma hipótese nula ou a gente vai aderir a essa hipótese alternativa. O fator de Bayes 10 menor do que 0,1 indica uma evidência substancial para aceitar a hipótese nula. E um fator de Bayes maior do que 10 indica uma evidência substancial para a gente aceitar essa hipótese alternativa. Em relação à característica da corte, um total de 203 dados foram coletados e incluídos nessa análise. A mediana da idade foi de 6 meses
E desses 203 dados coletados, 110, que equivale a 54%, eram de pacientes funcionalmente univentriculares. Desses 203 dados, 98, que equivale a 48%, eram de pacientes com circulação paralela. Desses 203, 37 foram o valor N de pacientes que foram selecionados. O importante é notar que o tamanho da amostra aqui é 203 e não em si o valor e o número de pacientes selecionados, até porque um paciente só ele pode apresentar várias medidas e aí no total dessa amostra foram 203 medidas selecionadas. A mediana da saturação venosa foi de 65% e a mediana do lactato foi de 1,3 milimol por litro. Nessa figura 1, a gente é um histograma e ele vai demonstrar os dados da saturação venosa. A gente pode observar que, em média, o maior valor que a gente encontrou, a maior frequência que a gente observa é entre 59 a 69, o valor da saturação. E então a saturação venosa estava mais frequente entre 59 a 69. Em relação ao lactato sérico e à saturação venosa, houve uma forte evidência para apoiar a ausência da correlação entre esses dois. O coeficiente de correlação foi de menos 0,01, então ele está muito próximo de zero. E esse valor negativo ele demonstra uma correlação negativa e próximo de zero, porque deu 0,01. E além disso, o fator de Bayes 10 deu 0,6. Lembrando que anteriormente eu falei que para a gente considerar uma correlação forte e aceitar essa hipótese alternativa, o ideal seria maior do que 10, e deu 0,06. Nessa figura 2, a gente tem um gráfico de dispersão e mostra essa correlação. Na verdade, ele mostra a falta dessa correlação entre a saturação venosa e o lactato. A gente pode observar que nesse gráfico de dispersão a gente tem uma linha praticamente horizontalizada. Então, ao mesmo tempo, pegando ali mais ou menos uma saturação de 55, 59, ao mesmo tempo que o paciente está com uma saturação de 58, 59, ele pode ter um lactato de 2 e também pode ter um lactato de 11, próximo de 12. Então, não tem essa correlação. Não existe correlação entre o lactato sérico e a saturação venosa. Os níveis de lactato sérico e a glicemia demonstraram uma correlação fraca, onde o fator de Bayes deu de 10,2. Então, maior do que 10 tem uma correlação, só que é uma correlação fraca. Não foi encontrada correlação significativa entre o lactato e a frequência cardíaca. Não teve correlação entre a pressão arterial média, a saturação arterial, a extração cerebral e renal de oxigênio. Já a saturação venosa, ela teve uma correlação significativa com a saturação arterial e ela foi considerada positiva e foi uma correlação moderada. A saturação venosa com o NIR cerebral teve uma correlação positiva e essa correlação foi forte. E a saturação venosa com o NIS renal teve uma correlação positiva e foi uma correlação fraca. E a saturação venosa com a pressão arterial média teve uma correlação negativa e foi forte. Durante o estudo, foi feita uma análise de regressão entre o lactato e como ele sendo a variável dependente, e esse mostrou que o modelo mais preditivo incluiu a circulação paralela, a saturação arterial e o NIR cerebral. Já a saturação venosa, o NIS renal, a pressão arterial média e a idade, eles não foram mantidos nesse modelo. Durante esse estudo, foi feita uma equação, o estudo conseguiu chegar a uma equação para você saber o valor, o resultado do lactato, e nessa equação ele coloca como sendo 68, que é o valor da saturação, que é o 68 menos 12,7 vezes a presença ou não de uma circulação paralela. Então, se o paciente tinha uma circulação paralela, o valor seria 1, se ele não tivesse a circulação, seria 0. Menos 0,8 vezes a saturação arterial do paciente, mais 0,3 vezes o NIR cerebral. Jogando nessa equação, a gente encontra o valor do lactato. Esse modelo ele teve um valor de Bayes de 0,03. Então, novamente, o fator de Bayes 10
para a gente considerar uma correlação e aceitar essa hipótese alternativa, teria que ser maior do que 10, e foi de 0,03. Então, dessa forma, a gente tem uma forte evidência para apoiar a hipótese nula de que o lactato ele não tem uma correlação com a saturação venosa do paciente. A análise de limiar identificou um ponto de corte ótimo de 70,4. Então, a partir desse momento, a gente observa que os pacientes abaixo de com 70,43 ou menor, eles têm um ligeiro aumento nos valores do lactato sério. E esse coeficiente de correlação para essa saturação e o lactato abaixo desse limiar, o coeficiente de relação foi de menos 0,2, indicando uma correlação, só que fraca, mas estatisticamente significante, entre a saturação venosa e o lactato. Não houve correlação significativa entre os valores pareados quando a saturação venosa foi maior do que 70,4. Discutindo então agora sobre o artigo, essas análises demonstraram que o lactato não está significativamente associado às métricas de fornecimento de oxigênio, incluindo a saturação venosa, a extração de oxigênio cerebral e renal. O lactato sérico também não foi significativamente associado a outras medidas hemodinâmicas convencionais, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial, saturação arterial, após essas análises de regressão terem sido conduzidas. Esses dados demonstraram que o lactato pode não ser um marcador robusto de fornecimento sistêmico de oxigênio nos pacientes pediátricos atendidos numa UTI cardíaca. E é importante a gente notar uma correlação significante mais fraca entre a saturação venosa e o lactato sérico quando essa saturação está abaixo de 70%. Métricas mais invasivas usadas para avaliar a adequação do fornecimento sistêmico de oxigênio têm sido estudadas, porém com menos frequência. O lactato é uma dessas métricas. O lactato ele é produzido pelo corpo principalmente como um produto da glicólise. Então, em condições com baixo teor de oxigênio, o lactato ele é produzido para poder compensar. Mas ele também pode ser produzido em condições normais de oxigênio. E aí, hoje nós entendemos bem um estudo chamado, através do efeito Warburg, que descreve que a produção do lactato em tecidos proliferativos a favor do piruvato por meio da glicólise, apesar da presença de oxigênio. Então, esse processo ele é mais frequente pensando em células tumorais, só que estudos recentes também mostraram que também tem como produzir esse lactato em processos não malignos. Então, dessa forma, a gente pode ter um aumento do lactato, tanto venoso quanto arterial, como um marcador crítico na perfusão tecidual, oxigenação celular. Mas a gente também pode ter um fornecimento inadequado de oxigênio, e aí a gente vai prejudicar o metabolismo celular, como no choque ou numa sepse, através de um mecanismo compensatório. Então, dessa forma, é importante a gente entender que a gente tem uma produção de lactato, tanto em condições baixas de oxigênio, mas também em casos como inflamação aguda, uma inflamação crônica, cicatrização de feridas e sinalização intracelular. Embora o lactato possa não se correlacionar com a adequação de fornecimento de oxigênio, não se deve negar que ele demonstrou uma capacidade prognóstica. E aí esse estudo atual que a gente está evidenciando, não investigou essa capacidade prognóstica do lactato, mas existem outros estudos que foram realizados em pacientes numa UTI cardiológica pediátrica e demonstraram uma capacidade prognóstica. A adequação do fornecimento de oxigênio sistêmico ou regional é melhor realizada medindo diretamente a saturação venosa ou usando um substitutivo como o NIR cerebral ou o NIS renal. Os pontos fracos desse estudo ele não tá isento de limitações. Esse foi um estudo de centro único, então ele é específico de um centro e essas considerações elas podem impactar quando a gente quiser generalizar esse estudo para outras UTIs ou em outros serviços. E podem também criticar pelo número de pacientes, porque o que acontece é que o foco do estudo não foi o número de pacientes, e sim o número de medidas que foram analisadas. Foram 203 medidas analisadas. Outra limitação nesse estudo é a variabilidade potencial associada à saturação quando medidas no catéter venoso femoral. Ele pode impactar essa confiabilidade dos dados.
E é importante também observar o efeito de confusão em situações de hiperglicemia, que ocorre principalmente nos nossos pós-cirúrgicos. E aí é difícil distinguir esses pacientes com hiperglicemia daqueles com hipoperfusão, com base apenas nos níveis de lactato. Ambas as condições, elas podem contribuir para os níveis elevados de lactato. O lactato venoso, ele não se correlaciona com a saturação venosa, a extração de oxigênio cerebral ou renal em pacientes numa UTI cardíaca. Apenas uma correlação fraca pode ser identificada quando a saturação venosa foi menor do que 70. E nesse caso, o lactato venoso parece não se correlacionar bem com os marcadores de adequação de fornecimento de oxigênio. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente no nosso Clube do Artigo. Estarei participando com os comentários a respeito da metodologia dos artigos apresentados e depois, na sequência, a discussão clínica por todo o grupo. Então, hoje, 11 de março de 2025, estaremos comentando a parte metodológica sobre o estudo pobre correlação entre o lactato venoso com a saturação sistêmica de oxigênio em pacientes pediátricos internados em UTI. Um artigo bastante recente, agora de 2025, numa revista de bastante impacto, então certamente teremos muito a aprender com esse artigo. A gente vê que já no título ele dá o resultado final, né? Ele já mostra que haverá uma pobre correlação, uma pequena correlação, uma baixa correlação entre uma variável, que é o lactato venoso, e a saturação de oxigênio dos pacientes pediátricos. Então, já temos a conclusão do estudo diretamente pelo título. Mas vamos interpretar qual é o tipo de estudo que foi apresentado. No método, ele fala que o desenho do estudo e o protocolo foram aprovados pela instituição, né, pelo Comitê de Ética, está em concordância com a Declaração de Helsinki, ou seja, toda a proteção e ética em relação aos pacientes, mas na sequência ele diz que o estudo foi num centro único, mas é um estudo piloto retrospectivo, né, com a finalidade de caracterizar a correlação entre o lactato venoso e a saturação venosa de oxigênio. Será que foi retrospectivo mesmo? Os estudos retrospectivos, eles partem de um efeito em busca de uma causa, ou uma associação no passado. Não foi o que aconteceu, né? Como eu digo sempre, esses autores consideram retrospectivo o fato de levantar prontuário. Mas levantar prontuário não caracteriza como retrospectivo. Retrospectivo, você tem que ter um efeito ocorrido, uma consequência ocorrida, e a partir daí você vai buscar causas no passado. Por exemplo, um grupo de um tipo de segmento de paciente cirúrgico. Você tem um grupo que morreu, outro grupo que não morreu. Então já tem o evento. Você quer saber por que que aquele grupo que morreu, o que que aconteceu, que eram pacientes cianóticos, prematuros, com baixo peso, então você vai em busca das causas pregressas. Não foi o que aconteceu aqui, o estudo não é retrospectivo. Que tipo de estudo, então, nós temos? Ele é nitidamente quantitativo, né? Temos vários números, cálculos, porcentagens, estatísticas, então, é um estudo quantitativo. Ele é de campo, por que que é de campo? Não houve intervenção maciça. O naturalístico, nós só observamos o que está acontecendo sem qualquer intervenção. O laboratorial tem intervenção maciça, então opera, dá dieta, medicamentos, restringe, etc. Então, não foi o caso também. Então, quando se faz intervenções menores, no caso aqui foi medir lactato, medir saturação venosa, não teve intervenção direta no paciente. Então, é um estudo de campo. Ele é transversal, por que transversal? Não há acompanhamento ao longo do tempo dos pacientes. Você mede em determinado momento a, a saturação venosa e, simultaneamente, o lactato e vê se tem correlação ou não.
Não há acompanhamento do paciente. Tanto assim, e o próprio estudo diz que ele eram só 37 pacientes e mais de 200 medidas. Eram feitas várias medidas, eventualmente em um único paciente. Então, ele é parado, ele vale para aquele momento. Aquela saturação deu aquele lactato e pronto. Em outro momento vai ser diferente. Então, não há segmento dos pacientes. Então, é um estudo transversal. E, na verdade, é uma avaliação de teste diagnóstico também, porque não é um ensaio clínico, não é uma revisão sistemática, uma meta-análise, não é estudo de prognóstico, porque não está acompanhando os pacientes, não é estudo de custo, então sobra avaliação de teste diagnóstico, está testando se a saturação de oxigênio teria a ver com o lactato ou não. Em resumo, então, quantitativo de campo, transversal e para teste diagnóstico. Bom, alguns comentários gerais agora. Nós vemos que aparece frequentemente o nome do matemático, ministro presbiteriano inglês, chamado Thomas Bayes. Aqui está errado, saiu Bayes, mas é Thomas Bayes. Thomas Bayes. E foi um grande matemático, é um enorme contribuidor da teoria das probabilidades. O trabalho dele só foi publicado após a morte. Veja que ele faleceu em 1761, o trabalho só apareceu em 1763. Mas desde então é extremamente utilizado em várias áreas, não só da matemática, da física, da estatística, mas também na medicina e em muitas outras áreas. Está relacionado com, muito usado também no cálculo, na avaliação de correlações. Então, resumindo aqui, o que é uma correlação? A correlação é quando você compara a, um número no eixo X se ele é preditor de outro número no eixo Y. No caso aqui, ele usava a saturação venosa no eixo X e procurando a concentração do lactato no eixo Y. Esse modelo aqui é só para exemplificar as possíveis apresentações de correlações, né? Então, no primeiro o primeiro quadro aqui, superior à esquerda, deu uma correlação R de zero. O que quer dizer? Que não tem correlação alguma. O eixo X não consegue prever o valor do eixo Y. No, no segundo quadro, já uma certa aproximação dos pontos em direção a uma reta imaginária, né? Mas ainda com uma correlação muito baixa. No terceiro gráfico, vejo que os pontinhos vão se aproximando em direção de uma reta, uma posição crescente, né? Valores menores do eixo X, tendendo a se correlacionar com valores menores no eixo Y, e assim por diante. No quarto quadro aqui, uma correlação 0,9, então, como a Érica falou, acima de 0,7 já é uma correlação importante. Então, a gente vê que os pontos estão bem próximos um do outro, né? Se aproximando e formar uma reta ascendente bem nítida aqui. E a correlação 1, que é a máxima, né? Correlação perfeita, correlação positiva perfeita, é quando todos os pontos estão totalmente em cima de uma linha reta, dando a correlação perfeita, ou seja, o eixo X prevê com exatidão o eixo Y. Vejam que a correlação pode ser de 0 a mais um ou de 0 a menos um. O que quer dizer mais um ou menos um? Mais um é quando os valores baixos no eixo X se correlacionam com valores baixos no eixo Y e assim por diante, até que valores máximos no X correlacionam com valores máximos no Y. Isso é uma correlação positiva. Correlação negativa seria descendente, ou seja, valores baixos no X se correlacionam com valores altos no Y e assim até que lá no final valores máximos do X seriam valores mínimos do Y. Não importa se é positivo ou negativo, o que importa é o valor do R. Se ele é mais próximo do 1, é uma correlação cada vez melhor. Mais próximo do zero, correlação cada vez pior.
No caso do estudo feito aqui, veja o gráfico de correlação. O eixo X, nós temos a saturação venosa, indo de 20 a 90 aproximadamente, e no eixo Y, o lactato em milimol por litro, indo de aproximadamente 0,05 até 12 lá em cima. Veja que os pontos estão bem esparsos, né? Eles não estão próximos de uma linha reta. A linha que é vista aqui é uma linha pontilhada aqui no meio, mas é uma linha tendendo a ser descendente, né? Mas com correlação praticamente nula, né? Porque a gente vê, como foi dito na apresentação, um valor de uma saturação venosa em torno de 25 aqui, ela pode dar tanto um lactato de 2 quanto um lactato de 12 lá em cima. Isso se repete, essa consideração se repete com altas concentrações de saturação venosa. Vejam lá no fim, uma saturação de 80 pode dar um lactato 0,05 aqui embaixo, um lactato próximo de 4. Então, não tem capacidade preditora alguma. Então, como o estudo concluiu, não houve correlação significante entre a saturação venosa e o lactato. Aqui no gráfico da esquerda, no histograma da esquerda, serve também para a gente ter uma outra interpretação estatística, que ele usou medianas. Lembra que ele usou medianas e não médias. Então, por que que usou mediana? Por dois motivos. Um deles porque ele considerou faixas aqui, em vez de um número isolado, eram faixas, 49 a 59, 59 a 69 e assim por diante. E também, quando se olha a morfologia desse histograma, ele não é uma curva gaussiana. Veja que ele tem valores bem baixos aqui na parte esquerda, e valores não tão baixos na parte direita. O miolo não forma o biquinho da curva, né? Você tem oscilações, cai um pouco, sobe de novo. Então, não é curva gaussiana, não pode usar média, tem que usar mediana. Então, duas informações importantes do estudo, que a distribuição não é gaussiana e que a correlação aqui foi praticamente nula. Bom, qual a importância do Bayes, então? O Bayes, baseado nos estudos dele, ele utilizava esse fator, né, para interpretação do, de probabilidades de eventos positivos ou negativos, verdadeiros positivos, sensibilidade, especificidade, etc. Ele criou uma fórmula, que essa fórmula é bem conhecida nos estudos de valorização, testes diagnósticos, mas essa outra fórmula aqui é o chamado BF10, fator de Bayes 10. Por que o 10? O que quer dizer esse 10? Esse 10 nada mais é do que o 1 representa a hipótese H1, né, a hipótese alternativa, e o 0 é a hipótese H0, a hipótese de nulidade. Então, ele só vê essa fórmula do fator de Bayes, quanto mais estamos próximos da hipótese 1, que é a hipótese alternativa, ou seja, há diferença entre os grupos, ou quanto mais próximos estamos da hipótese de nulidade, que é o zero, ou seja, não há diferença entre os grupos. É uma fórmula bem complexa, né? Usa limite, derivada, então não vem ao caso a gente discutir sobre isso, mas, obviamente, os computadores vão fornecer isso para a gente facilmente, qual é o valor desse índice BF10, né? Aqui, mais simplificadamente, ele vai ver a razão entre a hipótese alternativa, que é H1, sobre a hipótese de nulidade, que é H0. Então, a literatura tem outros valores, mas bem similares ao que foi apresentado, e coincide que quando o BF10 está maior do que 10,
né? Então, o que seria maior que 10? Existe muito mais probabilidade da hipótese H1 do que da hipótese H0, então essa relação dá bastante alta. Quando essa relação dá maior que 10, há uma tendência, uma forte evidência em favor da hipótese alternativa, ou seja, existe efeito, existe correlação. E no outro extremo, quando o BF10 está menor do que 0,03, ou bem mais próximo de zero, uma forte evidência a favor da hipótese nula, ou seja, não há efeito ou não há correlação. No artigo apresentado, o BF10 deu 0,06, então está muito baixo, né? Muito próximo de zero. Então, isso indica evidência para a hipótese nula, ou seja, não há correlação significante ou significativa entre essas variáveis. E também no modelo de regressão logística que ele aplicou, aquela fórmula que foi apresentada, o BF10 deu 0,03, ou seja, aquela fórmula está ali, ok, mas não prevê resultados com qualidade, então tá, a hipótese de nulidade prevalece, não há informação adequada por ela. Com uma comparação interessante, essa tabela mostra a comparação entre o Pearson convencional, né? Normalmente a gente faz aquele teste de Pearson, correlação de Pearson, que foi apresentado, que acima de 0,7 é ótimo, de 0,5 a 0,7 moderado, abaixo de 0,5 regular e abaixo de 0,3 é fraca. Mas ele compara aqui a correlação de Pearson tradicional com a correlação de Pearson bayesiana, que foi a que foi usada nesse trabalho. No Pearson comum, a gente usa a estatística convencional sobre frequências, né, que é frequentista chamada. Na de Bayes, usa a estatística bayesiana, aquela fórmula que ele apresentou ali. O que mede a Pearson tradicional? Uma associação linear entre as duas variáveis. Já a Bayesiana mostra associação linear, mas ele considera também determinadas incertezas, ou priors, que chama. E você, na fórmula, coloca outras informações que você recebe, né? Como prevalência, e outros dados que potencializam mais a fórmula. A saída principal é o coeficiente de correlação de Pearson, que é o R, e ele dá um valor de P também. Se aquele R tem um valor de P menor que 0,05, é porque ele é diferente de zero. Ou se ele tem um P maior que 0,05, é que ele é equivalente a zero. Já na correlação bayesiana, de Pearson bayesiana, você vai ter o que é chamado uma distribuição a posteriori, porque você agrega outros dados nele, né? E vai apresentar não com P. Vocês veem que não tem P. Vai ter o valor do BF10. Se ele é maior que 10, menor que 0,03, ou está no intervalo entre 0,03 e 10. E como é que se interpreta? O Pearson convencional, se o P for menor que 0,05, considero que aquela correlação é importante. E se na Bayesiana se o BF10 é maior que 10, ou se ele é menor que 0,03 ou 0,01 e assim por diante. Então, enquanto o valor de P na estatística frequentista apenas informa se o resultado é estatisticamente significante ou não, abaixo de um corte arbitrário, como 0,05, o fator de Bayes ele dá graus de evidência, né? A favor ou contra uma hipótese. Então, não é um valor seco assim, é menor que 0,05, é diferente, acima de 0,05 não é. No Bayes você tem níveis de evidência, né? Se do caso nosso deu 0,06, podia dar 0,10 ou 0,20. Então, com isso, você vai tendo nível de evidência cada vez maior ou menor a favor da hipótese de nulidade ou a hipótese alternativa. Então, eu achei um trabalho muito interessante, tem fortalezas, porque traz um assunto que é muito bem presente nas UTIs, né, e procurado, como é o nível de lactato, se ele tem ou não um valor prognóstico, etc. E aqui o trabalho pontua bem que não é tanto assim, né?
a correlação com a saturação. Então, valeria abaixo de uma saturação venosa, abaixo de 70%, mas fora disso, não. E também com as outras variáveis, não houve qualquer associação significante. Então, acho que tem bastante fortalezas, as fragilidades foram apontadas, né, o tamanho da amostra, etc. Enfim, eu considerei um bom trabalho e digno de ser discutido aqui fortemente Doutor, agora. Oi, doutor, desculpa atrapalhar, mas parou de sair o som aqui na sala. Se o senhor puder aguardar só um minutinho. Pode retornar, doutor, desculpa. vocês ouviram até onde? Até aqui ouviram? As Alô? fortalezas e fragilidades. Tá. Então, bastante fortalezas, né? Pela importância do assunto, pela metodologia aplicada com rigor, né? As fragilidades foram apontadas, tamanho de amostra, centro único, mas merece, então, que o nosso grupo invista nesse assunto e discuta bem para aplicação nos nossos pacientes. Muito obrigado, fico à disposição.